Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, porque eu encontrei aqui uma estatística muito interessante que vai complementar aquilo que falamos a respeito do crescimento dos sem religião. Então, como eu tenho feito sempre, eu vou deixar aqui no meu monitor as informações, vou lendo para vocês alguns tópicos e a gente vai comentando, debatendo e fazendo essa reflexão. No vídeo anterior nós falamos sobre os sem religião e o crescimento desse grupo aqui no Brasil. E agora essa notícia ela também é muito interessante porque fala do crescimento, né, de algumas estatísticas envolvendo a religião na América Latina. Então eu penso que isso vai complementar um pouco o que nós falamos no vídeo anterior. Então vamos ver o que diz o texto, depois eu vou deixar o link na descrição e vocês podem ler com mais paciência, né? Verificar com mais detalhe aquilo que está escrito ali. Então diz aqui o texto que os sem religião cresce também na América Latina, mas mesmo assim a América Latina ela continua como sendo ainda reduto do cristianismo. Então o próprio título já nos dá aqui um motivo para uma reflexão, né? Embora o número de sem religião cresça na América Latina, a América Latina mesmo assim ainda se configura, né? Ainda é muito forte a presença do cristianismo, né? A presença da religião e mais especificamente a presença do cristianismo cresce muito forte. E aí o texto vai dizer que dentro do cristianismo, o grupo que tem crescido bastante, assim como no Brasil, é o protestantismo, ou os grupos evangélicos. Então diz aqui o texto, que a cada ano a região vê recuar, né, o número dos que se dizem ligados à Igreja Católica e crescer aí o número daqueles que se dizem evangélicos. Então, o mesmo fenômeno que nós observamos no Brasil, né, o crescimento dos evangélicos e o decréscimo do catolicismo, esse mesmo fenômeno está acontecendo também na América Latina como um todo, né? Então, a estatística que aparece aqui diz aqui, se em 1995 né, os católicos somavam 80% da população, agora são 56%. Né? Ele fala que no mesmo período houve um salto, quer dizer, de 95 então até hoje, né? No mesmo período houve um salto dos que se declaravam evangélicos. Então, de 3,5 para 19,7. Você teve aí um salto realmente significativo, né? Os evangélicos saíram de 3,5 para 19,7. Então a gente começa a perceber que há uma preocupação evangelizadora, né, do mundo protestante, do mundo evangélico, para se constituir como grupo forte, grupo grande, né? Quem sabe até se constituir como maioria na América Latina, né? Então ele fala aqui que esse movimento em grande parte foi puxado pelo Brasil. Então desses 3,5% para os 19,7%, a pessoa que está comentando aqui acredita isso ao crescimento, né, ao boom que houve no Brasil e que puxou esses números para a América Latina. O texto também informa que houve um grande crescimento também dos que se declaram sem religião. Então, assim como no Brasil, na América Latina como um todo, os que se declaram sem religião também aparece aqui como um grande salto, um grande crescimento. Ele diz que antes eram 5% e agora
eles são quase 16%, seguindo mais ou menos aí a média do que também a gente viu aqui no Brasil, né? 14, 15% da população. Então vejam, e aí ele fala aqui, uma explicação que aparece no texto é que a cada dia as pessoas elegem muito mais a fé e menos aquela questão de herdar essa fé, né, esse compromisso religioso da família. Antigamente a gente dizia que, em geral, a família passava, né, para os filhos, né, para os outros, né, essa herança religiosa. Né? Se a pessoa era protestante, em geral, a família também passava a ser protestante, se era católica, passava a ser católica. Mas agora uma das explicações aqui é que esse fenômeno já está um pouco enfraquecido. Na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com a fé, como ele diz aqui, eleger a fé, e muito menos preocupada em passar a religião como uma herança, né? Como uma prática da experiência religiosa daquele grupo familiar. E aqui ele fala o seguinte: o movimento desse crescimento religioso na América Latina não é homogêneo. Brasil, Bolívia e Colômbia, por exemplo, destacam-se pelo aumento dos evangélicos. E é um cenário semelhante observado em toda a América Central. Né? Então, na América Central, além da América do Sul, e destacando esses países que nós falamos aqui, a América Central também está acompanhando esse crescimento dos evangélicos. Agora, o texto diz que o Chile, por sua vez, ele se diferencia exatamente pelo crescimento dos sem religião, né? E o México segue ali sustentando o movimento católico. Então, é interessante esses dados e essas observações que o texto faz aqui, porque a gente consegue visualizar, né, as regiões em que o protestantismo é mais forte, o sem religião cresce, o catolicismo se sobressai, né? Então, só ressaltando aqui, novamente, Brasil, Bolívia e Colômbia crescem então crescem os evangélicos. O Chile se destaca pelo crescimento dos sem religião e o México continua ali como um bastião do catolicismo. Né? Agora, ele traz aqui, como igual ao outro texto que nós falamos no vídeo passado, alguns pesquisadores que vão comentando. Esse pesquisador discorda da hipótese de que o refluxo do catolicismo se deva à perda da força da igreja enquanto instituição. O que nós vimos também no vídeo anterior, né, a questão da institucionalização. Então, esse pesquisador que comenta aqui, ele diz que não, essa não busca pela Igreja Católica, essa saída dos fiéis da Igreja Católica, não se deve, na verdade, a uma institucionalização. Ele diz aqui, ele traz um outro dado, que ele fala que o Brasil vive, na verdade, um ápice, né, no número de padres e paróquias. O que está, então, em queda para esse pesquisador é o número de fiéis. Bom, aqui merece um comentário, né? Veja, a pessoa que está comentando o texto aqui, ele diz que ele não concorda muito que está havendo uma diminuição do catolicismo no Brasil, ou melhor, que essa diminuição se deva por causa da institucionalização. Ele diz que não, o contrário, né? Aqui no Brasil a igreja está colocando cada vez mais padres, estão surgindo cada vez mais paróquias, e o que está diminuindo mesmo, segundo ele, é o número de fiéis. Mas vejam, o que interessa, na verdade, para a gente aqui e para a estatística, é o número de fiéis. Né? Se o número de fiéis
está diminuindo, isso significa que o grupo está diminuindo, né? O fato de você ter várias paróquias ou várias igrejas em uma região não significa necessariamente que esse grupo esteja crescendo. Eu, por exemplo, conheço alguns grupos religiosos protestantes, principalmente da linha histórica, que tem várias igrejas, né, em uma região com várias igrejas, mas as igrejas estão vazias, né? Você tem lá 15, 20, 30 pessoas, né? Você tem várias igrejas. Então, o fato de você ter pastores ou padres, enfim, e ter paróquias ou surgirem igrejas, não significa que você está alcançando os fiéis. Você está atendendo os fiéis de alguma maneira, você está acolhendo esses fiéis, mas o número de fiéis parece que realmente está cada vez mais diminuindo. Então, essa tese que o pesquisador levanta aqui, para mim, não desmente o que foi dito, né, nas pesquisas anteriores. Na verdade, as pessoas estão, pode ser que não estejam saindo da Igreja Católica por causa da institucionalização, mas isso não quer dizer que o número de fiéis esteja crescendo, ao contrário, né? As estatísticas estão dizendo que cada vez está diminuindo, né? Então o texto continua. Ele trabalha com a tese de que o aumento da força da igreja veio acompanhado do disciplinamento das práticas católicas cotidianas. Claro, é possível, aqui ele está dando uma explicação, né, por que cada vez mais o número de fiéis católicos está diminuindo. Na verdade, eu não sei exatamente o que ele chama de disciplinamento, né, das práticas católicas, mas eu imagino que seja alguma coisa do tipo tentar colocar em ordem um pouco o que estava acontecendo, por exemplo, no catolicismo mais popular, em que você não tem muito controle, né? Em que as pessoas muitas vezes agem por conta própria e realizam atividades ou liturgias que muitas vezes não são defendidas pela própria igreja, ou mesmo ensinamentos ou doutrinas, e quando a igreja vai então disciplinando esses comportamentos, faz com que algumas pessoas possam deixar o grupo, ou você vai aparando, né, as arestas e mostrando ali de fato o verdadeiro grupo, a verdadeira igreja, no sentido de o grupo que realmente interessa, né, para o grupo religioso. E aí ele diz assim, que os fatores não terminam aí, e o grupo religioso que mais cresce na região tem importância crucial, os evangélicos, né? Então ele diz que a Igreja Católica se manteve em grande parte eurocêntrica, em contraste com os pentecostais, por exemplo, que se latino-americanizaram. Interessante essa expressão, né? E nisso eu acho que ele tem razão, embora haja movimentos, né, dentro da própria Igreja Católica que também se latino-americanizaram, né? Por exemplo, as comunidades eclesiais de base, né, e outros grupos, algumas pastorais, né, que tentam fazer e tentam praticar ou colocar em prática uma liturgia mais próxima, uma celebração mais próxima da nossa realidade. Mas eu acho que, nesse sentido, eu penso que ele tem um pouco de razão, porque em muitos lugares a igreja ainda ela é muito formal, né? Ela não consegue sair ali daquela liturgia empacotada. E isso acontece não só
com a Igreja Católica, mas muitas vezes com grupos evangélicos chamados de históricos, né? Nesse sentido, de fato, os grupos pentecostais se latino-americanizaram no sentido de trazer para dentro da sua liturgia todos os ritmos, né, todas as formas de ser, né, da nossa população, e que muitas vezes não são muito bem vistas quando são colocadas dentro dos grupos evangélicos mais conservadores ou mais de tradição histórica, né? Bom, outra coisa que ele fala aqui é a força da música e da TV no meio evangélico. Isso é verdade, né? Os meios de comunicação aí, e agora não só a TV, mas a internet com todos os seus alcances aí, com todas as suas possibilidades, as igrejas estão usando isso com muita propriedade, com muita capacidade e realmente chegando até as pessoas. E a música, de fato, é uma coisa que sempre foi muito forte dentro das igrejas evangélicas, né? Bom, então ele fala que o marketing da fé ele é muito importante nesse processo, que é o que nós falamos agora e também falamos no vídeo anterior, né? De fato ele tem razão. Eu diria que o mundo protestante, mais esses evangélicos mais agressivos na sua evangelização, de fato eles não sobrevivem sem essa ação, né, do marketing da fé, principalmente aqueles grupos mais poderosos que têm acesso à televisão, à rádio, a jornal, a revistas, né? Esses realmente atingem com mais presença a população. E aqui ele traz então a informação dos sem religião. Ele fala que a cifra dos que se dizem sem religião constitui o terceiro maior grupo na América Latina. Veja que aqui também mais uma coincidência, né? Porque no vídeo anterior, quando falamos sobre os sem religião no Brasil, também eles se constituíam, esse grupo se constituía como a terceira força, né? E na América Latina também os sem religião aparecem como o terceiro maior grupo, né? Bom, ele continua dizendo que no Chile talvez esteja o principal exemplo de um país com forte tradição católica, que passou a ter mais de um terço de sua população se declarando sem religião. Então, olha que coisa interessante, né? Embora o Chile seja um país fortemente católico, né? Mesmo assim, um terço de sua população se declarou como sem religião. Então é um processo aí, né, de esvaziamento, de esfriamento de um grupo religioso. O que não ocorre, por exemplo, como ele mesmo trouxe aqui a informação, no México, né? O caso mexicano, por exemplo, né? Ele coloca aqui o México tem 72% de cristãos, né? É um número alto. E aí ele fala que houve apenas uma queda de 5%, né, em relação a 1995. Então houve uma queda muito pequena em relação, por exemplo, ao Brasil, né? No Brasil, se a gente comparar a queda de fiéis, de católicos entre 95 a 2010 ou 2022, a queda é muito maior. No México, 72% se dizem cristãos e de 95 para cá houve uma queda aí apenas de 5 pontos percentuais. E ele acredita essa força do catolicismo
mexicano ao culto à Virgem de Guadalupe, que ele fala que isso é muito forte, faz parte não somente da tradição religiosa dos mexicanos, mas é como se fosse uma tradição cultural mesmo, faz parte da identidade, né, do mexicano. É quase que dizer que um adorador da Virgem de Guadalupe, ele, ao mesmo tempo, é o mexicano e vice-versa, né? Então aqui o autor mostra que há uma relação muito forte, muito próxima entre o culto à Virgem de Guadalupe e a identidade cultural do povo mexicano. Bom, aí o texto ele vai sair um pouco da América Latina e vai trazer algumas informações da Europa. Eu acho interessante porque dá para a gente fazer uma comparação. Ele fala que do outro lado, né, do Atlântico, então, na Europa principalmente, a Espanha assistiu à maior queda de religiosidade durante, por exemplo, a pandemia do coronavírus, né? Tendo agora 37% de ateus e agnósticos. Então, é interessante, é um número alto, né? 37%, né? Então quase 40% da população da Espanha, então agora se declara, aparece aí como sendo ateus e agnósticos. E a gente coloca esse número exatamente no número dos 100 religião, né? E em 2019, 27% dizia não ter nenhuma religião. Então, de fato, houve um acréscimo aí de 10 pontos, né? Se em 2019, 27,5% da população da Espanha se dizia sem religião, e agora esse número cresceu aí com somente os ateus e agnósticos, né, se declarando aí como 37%, houve aí um crescimento forte em relação à questão dos sem religião. Claro, isso aqui não é nenhuma análise da situação na Europa, né? O texto trouxe apenas essa informação relacionada à Espanha, quer dizer, não há uma análise sobre a situação dos outros países, né? Seria interessante que o texto tivesse trazido isso, mas ele colocou aqui, eu creio que apenas para que a gente fizesse essa comparação do crescimento dos sem religião no Brasil, na América Latina e um número específico aí de um país europeu. Bem, pessoal, então a gente começa a perceber que esse fenômeno religioso do crescimento dos sem religião é algo que está acontecendo não só no Brasil, mas também na América Latina inteira, né? E vale aqui lembrar que os sem religião, como nós já falamos no vídeo anterior, não se refere especificamente a ateus, mas nesse grupo estão ateus, agnósticos, aqueles que já participaram de um grupo religioso e saíram, aqueles que nunca participaram de grupo religioso nenhum. Então é um grupo muito grande, não significa necessariamente que são pessoas que não tenham fé e que não acreditem, que não tenham uma prática religiosa. Sem religião no sentido de que não são pertencentes, né, a nenhum grupo religioso específico, eles não são institucionalizados, mas praticam, exercitam a sua fé ou não, porque como nós falamos, nesse grupo estão também os que não têm nenhuma preocupação com a fé, né? Então, mas é importante esse fenômeno porque a gente começa a perceber que ao mesmo tempo que há uma grande procura pela religião, principalmente aqui o protestantismo, mais especificamente os evangélicos, ao mesmo tempo também você tem já um desgaste, né, da religião e dos grupos evangélicos e católicos e outros grupos, né, uma vez que as pessoas começam a sair ou não se interessar por nenhum deles. Então era isso, pessoal, ficamos por aqui.
encontro vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por vocês me acompanharem até esse momento. Até o próximo vídeo então, e até lá.